Antônio, queria começar exatamente tocando nesse assunto que hoje pela manhã era destaque, inclusive, na mídia internacional. Essa agora do Alexandre de Moraes, a sua esposa, os membros do escritório da esposa do Alexandre de Moraes, utilizando os jatos que não pertencem ao Daniel Worcaro, como bem disse a nota oficial do gabinete do ministro do STF, mas que pertencem a empresas do Daniel Worcaro. O escritório da esposa disse que quando utilizou os serviços dessa empresa, o fez em troca compensatória dos honorários advocatícios. Antônio, mais uma no colo do Xandão 1220. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma coluna Ponto de Vista. Eu me lembrei aqui, antes de dar aqui meu boa tarde, eu vou voltar. Boa tarde, ouvintes da Serra Grande FM, é porque eu fico ansioso quando eu lido com a personalidade tão capciosa como esse Alexandre de Moraes. Pois bem, mas eu me lembrando aqui que minha avó dizia: quem com muitas pedras bola, uma lhe cai na cabeça. E outra coisa também que todo mundo sabe, é da sabedoria popular: uma mentira não se sustenta sozinha. Toda vez que alguém mente, ele precisa de uma segunda mentira para estar guardando a possibilidade da primeira subsistir, e depois precisa de uma terceira e depois de uma quarta. E quem não tem a mente suficientemente bem azeitada para não esquecer dos mínimos detalhes, não adianta mentir, tá certo? Às vezes que eu já experimentei mentir, me dei mal, tá certo? Eu não tenho essa memória boa para ter coragem para mentir. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, eu achei jóia essa aí, a mulher dizer que é porque sabe que não tem um recibo do pagamento, aí ela já vai se defendendo, que foi descontado lá dos honorários. Aí se disser: não, mas os 3 milhões e 600 entrou todinho na sua conta. Não, é porque tem os pagamentos extras correspondentes aos deslocamentos, porque esse valor que eu recebo por mês é irrisório, não dá nem para cobrir as despesas do escritório, esses 3 milhões e 600. Aí tem que pagar as despesas, aí desconta das despesas, a gente faz um encontro de conta e a gente faz isso em guardanapo de restaurante, tá certo? A mulher do cara mais exigente do mundo diz isso. Aí o cara, tá certo, sai com a resposta capciosa. Essa palavra me veio aqui na hora que eu estava ouvindo aqui o comentário do Oineg, ele dizendo que esse cara precisa ser estudado. Aí eu abri bem aqui o dicionário para dizer para o querido ouvinte: eu sei que a maior parte de vocês sabe o que é uma pessoa capciosa, mas eu vou ler aqui de acordo com o dicionário. Capciosa é um adjetivo feminino. Você pode chamar de capcioso, porque no cara era o Alexandre de Moraes é capcioso. A atitude dele é que é capciosa. Eu fiz a concordância aqui com a atitude. Pois bem, capciosa é um adjetivo feminino que descreve algo ou alguém ardiloso, enganoso ou que busca induzir ao erro, frequentemente através de perguntas ou argumentos astutos. Derivado do latim captiosus, quer dizer enganador. O termo indica a intenção de capturar ou enganar alguém com falsas premissas, sendo sinônimo também de insidiosa, sorrateira, manhosa, artificiosa e eu vou me engasgar bem aqui, tá certo, que eu me lembrei de um F e de um P, tá certo? Eita, pá! A pilantragem é grande demais. Tem 7 anos que eu digo que o Brasil ainda vai descobrir quem era esse sujeito. Lembrando que a jornalista Malu Gaspar ontem disse que teve informações de dentro do STF que o presidente da corte, o ministro Edson Fachin, está negociando com Alexandre de Moraes para pôr fim no inquérito das fake news, no inquérito do fim do mundo, que, como disse bem o Zé Antônio, agora já dura 7 anos. Essa informação vazou e ela falou ontem, durante um vídeo colocado nas redes sociais. Então, você acredita que o Fachin vai conseguir dissuadir o Xandão do inquérito do fim do mundo, que ele coordena com mão de ferro, e nessa caneta ele tem poderes extremos e ilimitados? Você acha que ele vai abrir mão disso na atual situação? Olha, quem foi que abriu o inquérito das fake news? Foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Na época era o Dias Toffoli, mas foi o presidente. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode abrir, pode fechar. Quem pode criar, pode extinguir. Quem pode instalar, pode desinstalar. Tá faltando no Edson Fachin ele mudar o nome. Ele é o Edson Fraquim. Ele é
um bundão, tá certo? Ele é como diz os aviadores, é um peido na água. Se ele quisesse resolver o problema, era só ele extinguir. Fazia um ato da presidência, anulando o ato do Moraes lá atrás, do Toffoli lá atrás, que menos ficava nulo tudo que foi feito com base na porcaria do inquérito das fake news. Se ele anular, porque ministro do Supremo pode tudo, só não pode abrir as portas do céu para pilantra entrar, tá certo? Porque lá tem uns santos que tomam de conta e não deixam. Mas ele pode extinguir, tá certo? Ele pode desinstalar o inquérito. Eu não sei nem qual seria o termo aí, tá certo? Ele pode... Qual seria aí? Era abolir, extinguir... sei lá, ele pode qualquer coisa aí. Ele pode zerar, ele pode... Rapaz, qual é uma palavra? Eu não estou conseguindo. Extinguir, para mim, seria a palavra correta. Sim, ele pode parar o inquérito das fake news, acabar com ele. Porque foi criado por um presidente. Se um presidente pode criar, um presidente pode extinguir, pode encerrar. Ele alega para extinguir uma coisa simples. Lá no Código de Processo Penal diz que o inquérito terá duração de 30 dias. Está lá escrito, cara. 30 dias, já está com mais de 7 anos. E lá diz que pode ser prorrogado. Mas já mais uma coisa que é para durar 30 dias pode ser prorrogado por 7 anos. Tá certo? A prorrogação dentro da questão do bom senso e da percepção normal e natural das coisas. Uma coisa de 30 dias, no máximo você prorroga por outros 30, pronto. Que é o que funciona normalmente na justiça. Então ele, baseado nisso, extinguia. Considerando que o inquérito 40 e tanto não sei o quê, que é por aí assim, né? Um 40 e alguma coisa, né? Começa com 4. Eu nem me lembro qual é o número do inquérito. Considerando que o inquérito tal, instalado por essa presidência, porque o presidente troca, mas a presidência é a mesma. Instalado por essa presidência, em tanto do mês de março de 2019, que foi março, eu não me lembro a data de novo aqui. Vê aí, será que foi no dia da mulher? Para dar azar, rapaz, um negócio desse foi no dia da mulher, aí é que é uma esculhambação grande. Tomara que não seja, não. Dia da mulher, 8 de março, que por acaso era o dia do nascimento do meu avô, que era um homem muito sério. Aí, considerando que o artigo tal do Código de Processo Penal, essa presidência instaurou o inquérito... 4781, mas não tem um dia, não. 4781, foi do mês de março. 4781 foi é o desgraçado aí do inquérito das fake news. Pois é, considerando que ele já cumpriu o seu papel, considerando que já foi prorrogado várias vezes pelo próprio relator, que o relator nem podia, mas é ele mesmo que prorroga, o Alexandre de Moraes. Considerando tudo isso, bota lá os considerando tudinho, resolve extinguir o referido inquérito. 14. Dia 14 de março, né? Pronto, foi dia 14 de março. Ou então, se ele fosse mais corajoso ainda, anulava, do jeito que ele fez com os crimes que era alegado, de que era acusado o presidente Lula. Ele um dia chegou com os processos debaixo do braço e anulou tudo. Tudo enquanto era de processo que andava com o presidente Lula, alegando que o foro não podia ser a 13ª Vara de Curitiba, que tinha que voltar para a vara competente, tá certo? Aí o Lula se viu livre de todo e qualquer tipo de vara, porque o Fachin foi quem anulou tudo que tinha acontecido. A pessoa diz, o Lula foi inocentado. Ele não foi inocentado, tá certo? Todos os crimes de que ele era acusado estavam andando na vara errada. Como o endereço de sequência do julgamento, da investigação, o Fachin considerou errado, mais para trás ele mesmo, junto com o Supremo Trodinho, o STF, TRF4, tinham considerado correto. Aí ele anulou tudo que aconteceu até ali. Por que é que ele não pode anular esse inquérito das fake news? Ele pode. Lembre que, baseado na anulação do Fachin, o Toffoli, tá certo? Que é o outro 171 lá do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com o Alexandre de Moraes, dava para botar uma canga nos dois, tá certo? Canga é aquele negócio que bota no engenho, no pescoço do boi. Não é obrigado o boi ter chifre, não. Pode ser mocho, tá certo? Aí bota a cangazinha ali para poder puxar o engenho. Pois bem, dava para encangar os dois, o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Pois bem, baseado na anulação do Fachin, o Toffoli anulou uma multa da JIF, né? Da holding do grupo JBF, JBS, de 11 bilhões.
Ele primeiro mandou que a mulher dele mesmo, que era advogada do grupo, fizesse lá um inquérito pedindo a anulação de uma parte que dava 1 bilhão e não sei quanto. Aí ele passou o jamegão e anulou. Aí mandou outro advogado do mesmo grupo fazer pedindo o resto, tá certo? Para não ser tudo por conta do trabalho advocatício da mulher dele. Aí anulou tudo. Pois bem, não já aconteceu isso, tem um precedente bem ali. Todas as coisas de que era acusado o presidente Lula, o Fachin anulou. Esse Fachin, nesse tempo, era só um ministro, ele era o relator da matéria, que ele herdou do tio Zavascki, que morreu em condições misteriosas, tá certo? Pois bem, e ele agora é o presidente do Supremo. Se ele quiser, ele anula tudo o que aconteceu baseado no inquérito das fake news. O que vai acontecer? Alguém vai pedir indenização, alguém que foi preso vai ser solto, aquele deputado grandão, bem fortão, que foi preso... Daniel Silveira, fica livre da pena dele, tá certo? Aí vai cobrar indenização, eu achei legal, porque o Alexandre de Moraes assinou uma ordem de prisão em flagrante para aquele cara, o Daniel Silveira. Como é que sai uma ordem judicial para uma prisão em flagrante? Ele é criativo, tá certo? Ele é criativo, é capcioso, é criativo, como é... senhor delegado, prenda em flagrante o fulano. Ora, porra, se o flagrante, desculpe aqui a expressão chula, o flagrante é porque alguém viu ocasionalmente, mas ele manda prender em flagrante, tá certo? Que é para complicar mais. Esse Alexandre de Moraes é uma desgraça total no país chamado Brasil. O Brasil precisa se ver livre dessa peste. Esse cara tá enlameando a história do país, ele tá fazendo o povo brasileiro de besta. Já é tempo de aparecer um homem no Congresso Nacional. Eu já disse um dia desse que bastava aparecer um que honrasse as calças que veste para resolver esse problema. Tá certo? Aí vai uma vez, lá mais para trás, o Renan Calheiro, que é um alagoano, tá certo? Ele uma vez recebeu uma ordem do Supremo e não cumpriu. Eu não me lembro nem qual foi a ordem, mas eu sei que ele não cumpriu. Esse Hugo Mota, eu tive uma fezinha nele, esse que agora é presidente da Câmara, paraibano, lá de Patos e tal. Eu achei, tá certo, que ele honrar as calças que veste, tá certo? Mas é um borra-bota. Não tem nada de brabo, de seguro, de corajoso. Precisa aparecer no Congresso Nacional um homem que honre as calças que veste para poder botar esse país nos eixos. Esse Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, outra desgraça esse cara, tá certo? O Brasil está numa situação difícil. Por que é que não se investiga crime organizado no Brasil? Porque o crime organizado está em tudo enquanto é de esfera de poder. É uma lástima um negócio desse. Uma hora dessa, a gente consegue sentir uma dor grande no coração, na alma, no sentimento, por ver o país da gente mergulhado num mar de lama como esse e não ver solução de curto prazo. É um ministro fazendo absurdo de todo jeito, apesar de já ter sido flagrado com o batom na cueca, ainda continua negando, ainda continua lascando os outros e ainda continua fazendo de conta que não, nada houve. Eu fico aqui me lembrando do pobre velho, como era o nome dele, o filho do João de Zeca, era do João de Lunga, Antônio de Lunga, que foi presidente da Câmara de Juazeiro, que comprou uns vidrinhos de óleo de peroba. Aí o cara se arrombou todinho, se lascou, perdeu o nome e tudo. Aí o sujeito vê uma esculhambação como essa do caso do Banco Master, envolvendo o Alexandre de Moraes, que a mulher recebia 3.600.000 por mês. Parece que aqui no Brasil nem o Neymar ganha tanto. Quem ganha mais é só o Ancelotti, né? Que ganha 5. Não é isso que o Ancelotti ganha? Não sei. Eu acho que ele ganha 5. Só perde para o Ancelotti em salário. Tá certo? O outro lá que compraram o Tayayá. Esse nome é engraçado, Tayayá. Tá certo? Rapaz, esse Brasil tá entregue às baratas. E tem um consórcio entre o Executivo Federal, entre o Governo Federal e o Supremo Tribunal Federal. É tudo porco do mesmo coxo. A gente precisa ler de novo o livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, tá certo? Os bichos tomaram de conta do Brasil. E os bichos, no livro da Revolução de George Orwell, A Revolução dos Bichos, é uma crítica à Revolução Russa, mas eu acho que ele estava vendo, eram as coisas do PT, eram as coisas do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, e os bichos que tomaram de conta no livro de George Orwell eram os porcos. Nós estamos na mão dos porcos.
12 horas mais 30. Aliás, nos cascos. 12 horas mais 34 minutos. Vamos falar um pouquinho agora sobre aqui o estado do Ceará, porque essa semana o estado do Ceará recebeu a visita do presidente Lula. E durante essa visita, no evento de inauguração da nova estrutura do ITA aqui no estado do Ceará, sede aqui em Fortaleza, lá na Força Aérea Brasileira, o presidente Lula sugeriu, Zé Antônio, a criação de uma novidade, uma nova modalidade do programa Pé de Meia, desta vez voltada para os estudantes universitários, com o objetivo de reduzir também a evasão no ensino superior. Essa declaração foi dada em Fortaleza. Ao comentar o programa Universidade para Todos, Lula demonstrou preocupação com o número de estudantes que iniciam o processo, mas não permanecem nos cursos. Ele disse que tem muita gente que se inscreve, mas não conclui. Por conta disso, ele propôs a criação desse pé de meia universitário. Já existe o pé de meia do ensino médio para manter os alunos os 3 anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, e ainda com gratificação para aqueles que prestarem o Enem ao final do terceiro ano. Zé Antônio, é uma atitude justa ou é mais um proselitismo eleitoral, já que se avizinha aí a eleição geral de 4 de outubro deste ano? Rapaz, é umas coisas engraçadas. O sujeito estudar numa universidade pública de excelência, porque o ITA é o top do top aqui no Brasil, e ainda ganhar dinheiro para isso. Será que isso está correto? Eu deixo uma pergunta no ar. Eu não me arrisco a comentar nada a respeito de uma coisa dessa. Universidade no mundo todo é pago. No Brasil, as melhores universidades são as públicas, são as melhores do país, são as públicas. Normalmente tem mais acesso à universidade pública quem estudou em escola privada. Gente, filha de pessoas com renda mais alta e tal, que estuda em colégio bom, é que pega as vagas. Só tem no ITA a nata, tá certo? No ITA só tem a nata dos alunos bem preparados para entrar na universidade. Aí o cara ainda, além de ser grátis, ainda ganhar dinheiro para estudar. Será que o Brasil tem riqueza suficiente para fazer isso? É outra pergunta. 12 horas mais 36 minutos, 12 e 36. Teve mais por aí também, nessa questão, Zé Antônio, porque a gente fala também agora sobre a terça-feira da Assembleia Legislativa, onde os deputados estaduais cearenses, a toque de caixa, aprovaram 11 categorias de gratificação para os servidores estaduais. Detalhe, a matéria chegou no dia 31 de março, tramitou no dia 31 de março e no mesmo dia 31 de março foi aprovada. Aí você tem gratificação de desempenho para o sistema penitenciário, você tem também gratificação de operações especializadas, gratificação por cargo de gestão penitenciária, gratificação por exercício de atividade na inteligência penitenciária, gratificação de empenho por cargo de apoio administrativo na segurança pública do Estado do Ceará, gratificação dos servidores do Instituto de Saúde, dos servidores do Estado do Ceará, gratificação dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, gratificação aos servidores do Departamento Estadual de Trânsito, dos servidores do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará e também dos servidores do Conselho Estadual de Educação. Tudo isso, Zé Antônio, aconteceu em um único dia. Estou falando da terça-feira, 31 de março desta semana, antes de ontem, portanto, na Assembleia Legislativa. Volto a perguntar a você, proselitismo eleitoral, Zé Antônio? Eu estou aqui me lembrando aqui de uma coisa. Foi tudo no dia 31 de março. Sabe por que foi que eles fizeram com essa pressa? Porque se deixasse para o dia seguinte ia ser mentira. Que era 1º de abril. E eu estou me admirando aqui, tá certo? Do jeito que esses caras, quando querem fazer enrolada, são ligeiros, eles conseguem fechar a mala, botar a chave dentro, conseguem tudo, dar nó em pingo d'água. Eu não sei como eles não botaram com data do dia 30. Eles aprovaram tudo com a data do dia anterior, podia ter botado retroativo. Mas é assim. Foram eficientes, rapaz. O Estado não está bem, o Camilo Santana entregou o governo para o Elmano ruim das pernas. Veja que aqui na nossa Guaraciaba a gente tem um exemplo. Esse anel rodoviário aqui era uma coisa para ter sido aprontada. A ordem de serviço foi ainda em 2023, né? Acho que foi. Foi em dezembro de 2023. Era para ser aprontado naqueles dias. Nós já estamos em 2026. Ainda não aprontou, sabe por quê? É falta de dinheiro. Como é que quem está com falta de dinheiro inventa gratificação? Não tem ninguém fazendo greve, não tem ninguém pedindo nada, tá certo? Estão chovendo no molhado. Tudo isso se chama desespero. Se o governador tivesse
com 60% e o concorrente mais perto tivesse com 15%, ele não fazia isso não, nem com greve. Mas como tem um concorrente que está melhor do que ele está tentando esgotar o mar com um sexto. Tem uns caras que já tentaram, eu não sei se alguém conseguiu secar o mar com um sexto. 12 horas mais 39 minutos, 12h39. Vamos agora falar, Zé Antônio, sobre a questão da desincompatibilização. Os chefes do Executivo que pretendem disputar as eleições de 2026 têm até sábado, dia 4, para renunciar aos seus cargos. Depois da manhã. A data está prevista no calendário eleitoral e corresponde ao prazo de 6 meses anteriores ao primeiro turno marcado para 4 de outubro. Esta regra não vale para casos de reeleição, viu, gente? Só quem for tentar cargo, quem já está, não precisa. O prazo de desincompatibilização obriga prefeitos, governadores e o presidente da República a deixar seus mandatos caso queira concorrer a outro cargo. O presidente não tenha como, né? A regra prevista na Constituição busca evitar o uso da estrutura pública para obtenção de vantagens eleitorais. Nós estamos, Antônio, dia 2. Uma surpresa que aconteceu foi exatamente alguns parlamentares cearenses não saírem das suas bases eleitorais, embora a União Progressista tenha caído aí na mão do capitão Wagner, porque o Partido Progressista, né, através do seu presidente Ciro Nogueira, numa atitude um pouco insana, na visão de alguns, ontem à noite liberou os parlamentares cearenses do Progressista para apoiar o candidato ao governo que quiser. Você vê lógica, Zé Antônio, nessa atitude do Ciro Nogueira? E a segunda pergunta que lhe faço, faltando 2 dias, ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte, como disse a vice-governadora Jade Romero, que disse que o jogo só acaba quando termina. Você acha que ainda pode ter reviravolta no União Progressista? Eu sei o que é que ela está dizendo. É porque tem uma conversa por aí que o Elmano vai renunciar e ela vai assumir que é para o Elmano ser candidato a senador, para o Camilo Santana ser candidato a governador. Tá certo? Talvez seja por isso que ela falou isso aí, tá certo? Porque tem esse zum. Aí, quem é que está torcendo para isso acontecer? É exatamente o Eunício Oliveira. Porque aí ele fica com o governo na mão, que a Jade Romero é uma pessoa dele, foi votada por ele, tá certo? Aí ele vai concentrar a força do governo do Estado para se eleger senador. Ele vai esquecer de governador. Essa negada aí, tá certo? O coração tá batendo igual a coração de ladrão escutando zoada do carro da polícia. Antônio, a atitude aí, na sexta-feira, viu, gente, a gente comentava aqui, até o deputado Niso Costa estava aqui, a gente comentava sobre a questão do União Progressista. O deputado até se mostrou otimista que a União Progressista fosse ficar na base do governo Eumano de Freitas, coisa que não aconteceu. Na própria sexta-feira, o capitão Wagner, em entrevista coletiva, anunciou que recebeu o documento do Antônio Rueda, presidente nacional da federação, dando a ele, capitão Wagner, o direito de presidir a federação aqui no estado do Ceará. Com isso, vem toda a questão do aporte financeiro, vem a questão também do tempo de mídia, e o capitão Wagner fez esse anúncio. Mas ontem, o presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, aqui do estado do Piauí, deixou livre para que os parlamentares do Progressistas do Ceará seguissem a indicação, seguissem a orientação que bem entendesse. Qual é a lógica disso, Antônio? Depois de entregar a federação na mão do capitão Wagner, que é de oposição, deixar que os parlamentares permaneçam na federação livres para apoiar a quem bem entender. Mas o problema é que partido político no Brasil, de fato, não é partido, não existe ideologia, não existe sensatez, não existe o mínimo de compromisso, de decência. É apenas um lugar para o sujeito estar afiliado para ter direito de ser candidato. Partido é só para isso. Então isso aí é o mínimo. Qualquer partido desse aí, tem estado que está apoiando o Lula, tem estado que o partido é contra o Lula, tem de tudo que você possa imaginar. Você não imagine que essa União Progressista que está juntando o PP e União Brasil esteja, vamos dizer, em todo estado do lado do Bolsonaro, todo estado do lado do Lula, que não está não. Tem estado que está de um lado, tem estado que está do outro, tem estado que tem uma banda para um lado, uma banda para o outro, tem de tudo. E isso aqui no Ceará é só uma coisa a mais dentro do que acontece de ponta a ponta no país inteiro, não só com o PP e União Brasil, que formam essa União Progressista, tá certo? É União Progressista, não? União Progressista. Que foi oficializada pelo TSE agora nesses dias, essa federação. Tem outros partidos desse mesmo jeito. E existe isso com o jeito do PT.
12 horas 44 minutos. O governador Elmano de Freitas ontem exonerou aí uma gama de secretários primeiro escalão, né? Entre eles a vice-governadora Jade Romero, que comandava a Secretaria de Proteção Social, o da Casa Civil Rasputin, lá o Chagas Vieira também foi, né? Deixa eu ver mais quem são os outros aqui. A Luísa Sela, filha da ex-governadora Isolda, que era secretária de Cultura, a Delita Monteiro, que é secretária da Juventude, os deputados estaduais licenciados que ocupavam funções no Executivo também retornaram ontem às suas atividades parlamentares. Vou citar aqui o Moisés Braz, o Fernando Santana e o Zezinho Albuquerque. Outros nomes incluídos nessas exonerações são Zé Ailton Brasil, que exercia a função de secretário executivo do Recurso Hídrico, Tiago Luciani, ex-assessor executivo de Relações Institucionais, Valdemir Catanho, do Detran, Michele Benevides Meira, da pasta da Diversidade, e a Liana Estrela, da Educação, que foi uma surpresa para alguns, né? Ninguém esperava que ela fosse se licenciar. Também teve o Domingos Filho e a Lia Gomes, que já haviam deixado os postos na terça-feira, né? As exonerações ocorrem exatamente no período que antecede o prazo de desincompatibilização. Muita expectativa em torno de como é que vai se comportar nos próximos dias o governador Elmano de Freitas. O Zé Antônio antecipou aqui a fala. Existe uma expectativa de que o governador Elmano renuncie ao governo do Estado para ser candidato ao Senado Federal, deixando livre o caminho para que Camilo Santana concorra ao governo do Estado. O presidente Lula, lá em São José dos Campos e posteriormente em outra solenidade, afirmou que o Camilo ia ser candidato. Quando chegou aqui, a conversa mudou, Zé Antônio. A conversa mudou, inclusive o Elmano perdeu lá o tempero. O Lula chamou os filhos de destemperado, mas o governador Elmano, sempre muito calmo, né? Acabou se irritando com vaias, com protestos que aconteceram nessa solenidade. Zé Antônio, essa possibilidade do Elmano renunciar, do Camilo assumir de vez, o Ciro disse há 2 meses atrás. Ele disse o seguinte, vou repetir as palavras do Ciro, que eu já vi tantas vezes esse vídeo, leia os meus lábios. O Camilo vai trair o Elmano para ser candidato ao governo. Você viu esse vídeo, não viu, Zé? E aí, José, o que é que se pode esperar? Eu queria que tu me contasse esse caos aí, esse BO, que eu não sabia não. De quê? Do Elmano ter perdido os estribos, ter sido vaiado. Foi sim. Como foi isso aí? Diz aí, conta pra mim, cara. Pode contar no ar, que talvez não saiba. Sabe sim que eu botei aqui um vídeo aqui no ar no dia que... Ele na hora lá da solenidade, disse que era um pessoal que estava revoltado porque não tinha ajudado ninguém, era tchau, 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 e aí a turma disse que ele já estava se despedindo, né? Ele estava dando tchau pro pessoal. Quem? O Elmano de Freitas, né? Ele estava dando tchau pro pessoal. E aí o pessoal pegou a fala dele e transformou em meme, né? Dizendo que ele, Elmano, é que estava se despedindo. Tchau, 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 era ele que estava dando. Aí que não era o Ceará 3 vezes mais forte, aí tava lá ele, o Camilo e o Elmano, aí tchau, 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 o pessoal colocava tchau, aí aparecia a foto do Elmano, tchau, aparecia a foto do Camilo, e tchau, aparecia a foto do Lula. A turma não perde nada, né? Isso aconteceu no evento lá do ITA, em Fortaleza. Sim, né? mas aí o Lula, você falou que o Lula tinha dito lá em São José dos Campos, que era a mesma coisa, que o ITA, a sede é lá em São José dos Campos, né? Eu não sei se a solenidade lá era em relação... tinham vários ministros na solenidade, eu não sei se especificamente lá era da educação. Aqui era para inaugurar a estrutura do ITA. Mas podia ser da aeronáutica, mas o ITA tem a ver com a aeronáutica e tem a ver com a educação, né? Tem as duas coisas. Lá ele disse que o Camilo ia ser candidato fosse aqui, coisa fosse. E aqui ele não disse mais a mesma coisa? Não, disse não. O que ele disse aqui? Não, disse que o Camilo tinha outros voos, alguma coisa dessa natureza aí. Foi porque ele talvez não quis milindrar o governador. Deixa eu pegar aqui exatamente. Porque eu acho que estão ainda fazendo um trabalho de tentar convencer o governador a sair para ser candidato a senador. Outra alternativa que o Elmano tem é ficar no governo até o fim, que no Brasil, salvo engano, 12 governadores vão fazer isso. Vão ficar até o fim. Justificando aqui as pessoas que estão perguntando aqui sobre esse zumbido aí na rádio aí. Ó, gente, a gente teve uma queda de energia, tive um problema com o nosso console de áudio lá do estúdio de Croatá. O Emanuel até teve hoje lá no estúdio, detectou qual o problema. Eu estou aqui fazendo o programa e comprando um equipamento que queimou no dia, caiu um raio lá na antena que tem em cima do prédio onde tem o estúdio de Croatá, caiu um raio e queimou alguns equipamentos. Eu acabei de comprar aqui, estou pegando aqui um mototáxi que eu conheço em Fortaleza para pegar pegar o equipamento e dizer, pega a Guanabara e vem. O Emanuel disse que vai amanhã, com sexta-feira santa e tudo, trocar esse equipamento, se ele ainda chegar hoje. Tomara que dê certo, é que a gente torce para que aconteça. Vamos lá, gente. Então, tocando em frente aqui no nosso bate-papo, Zé Antônio. Deixa eu abrir aqui meu sistema de novo aqui, que eu tinha mudado, para poder ver.
internet aqui também não está ajudando, não, mas... Zé Antônio, o presidente Lula, durante a visita que fez ao estado do Ceará, concedeu entrevista ao Grupo Cidade de Comunicações e ele irritou senadores por conta de uma declaração que ele deu durante essa entrevista, quando ele disse que senador pensa que é Deus. Isso provocou uma reação imediata em nível nacional e de líderes parlamentares, e intensificou a tensão política no Congresso Nacional. Isso às vésperas da análise da indicação do advogado Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Essa indicação do Jorge Messias já estaria contando com o apoio do Alcolumbre, que estaria fazendo aí troca de apoio lá para o estado dele, o Amapá, com a força, com toda a estrutura do governo federal. Pecou o presidente Lula, Zé Antônio, em afirmar que senador pensa que é Deus? Rapaz, eu acho que ele devia dizer mesmo. E o senador devia dizer que o Lula também pensa que é Deus, devia dizer que o Alexandre de Moraes tem certeza que é, tá certo? Eles lá por cima, tá certo? Tudinho tem esse endeusamento próprio. Tudinho tem o ego inflado. Lula também disse... Esse bando de ego lá de cima, tudinho tem o ego inflado. Lula também disse que quer ser a primeira pessoa a ser tetra na presidência do Brasil. Ele falou com muita confiança. Tem razão de demonstrar tanta confiança, Zé Antônio? Ou já faz parte já da história do presidente Lula ter esse know-how para falar, demonstrando essa confiança, embora os números não mostrem tanta confiança a ele? Rapaz, se o camarada pensa em perder, perdido está. Tá certo? O camarada tem que todo otimismo tem que estar presente, ele tem que dizer para as pessoas. O problema é só um. Quando o cara não está convencido interiormente, quando ele não está lá dentro, no fundo da alma dele, ele não está convencido, ele não consegue convencer ninguém. Quando ele diz, o cara que está olhando para ele diz, esse aí não está falando com fé, não. Mas se ele for dizer que está correndo risco e tal, ele, vamos dizer, está tirando nos pés. Ele tem que ter otimismo. Por enquanto, no Brasil, só tem ele que pode ser tetra-presidente. Só tem ele. Não tem nenhum outro que tenha essa condição. Tanto pode aparecer um tetra, como pode aparecer um campeão, tá certo? Ele quer ser tetra, é um direito que ele tem, é a vontade que ele tem. Ele é competitivo, ele está no páreo, está em empate aí com o outro candidato que se bate com ele, que é o Flávio Bolsonaro, pode dar qualquer coisa. Eu tenho um ponto de vista, eu acho que essa eleição no Brasil resolve no primeiro turno. Eu não tenho a condição de dizer quem ganha, mas eu acho que esses dois candidatos que tem aí é duas sombras de mangueira. Não nasce nada de baixo, tá certo? E se você levar nascido fora e botar lá de baixo, com 3, 4 dias desaparece, morre, murcha, tá certo? Debaixo de sombra de mangueira nada vai para frente. E eu acho que os dois são do mesmo jeito. Cadê o presidente Lula? Tem mais de 40 anos de política. Cadê o sucessor que ele preparou? O Boulos? É o que se diz aí, que ele vai deixar um Boulos. 12h42, Antônio, no trato da questão do Senado, o presidente Lula disse que tem que se pensar em construir aliança e fazer sacrifícios. E isso foi visto como um escanteio na Luiziane Lins e também no Zé Nobre Guimarães, abrindo espaço aí para a candidatura da indicação do Cid Gomes, que pode se revoltar com a saída do Elmano. O Cid tem dito que vai votar se for o governador Elmano. Eu queria ver se o Cid realmente comprava essa briga. Se não fosse o Elmano, se ele deixaria a base para apoiar o irmão Ciro Gomes. Mas... Não sei se ele ia apoiar o irmão. Eu desconfio que ele se tranca de novo? Se o candidato não for o Elmano, ele não vota no Camilo. Ele já disse isso e eu tenho muita fé no no senador Cid Gomes. Ele é um cara que demora a falar. Ele só fala quando tem convicção. Ele me disse que não seria candidato a nada lá na casa dele no dia 4 de maio de 2022. Não seria mais candidato a nada. Tá certo? Não foi candidato a nada naquela eleição e nem será nessa. Ele é sério com essas coisas. Ele honra a palavra dele. Aí, se ele diz que só vota se for no Elmano, eu acho que ele só vota se for no Elmano. Se o candidato for o Camilo, e eu acho que a indecisão está bem aí. Porque a negada lá do PT, a turma, os cabeças lá, Camilo à frente,
acho o seguinte, rapaz, tá ruim pro Elmano, mas tem o Cid aí do lado dele. Se por acaso eu for o candidato, é melhor um pouquinho para mim, mas aí o Cid não vai mais estar do meu lado. Eu não acho que o Cid vai apoiar o Ciro, não. Porque um dia desse, na semana atrasada, o Ciro disse que pessoalmente está resolvida a pendanga dele com o irmão, Cid. Eles já se entenderam, agora politicamente não. Se politicamente não naquele dia, tá certo? Não vai ter politicamente sim agora. Eu acho que se o candidato for o Camilo Santana, e é o que afirmam lá dentro do gabinete de um deputado muito influente, o mais influente, que inclusive está com vontade de ser candidato a senador, está comendo pelas beiradas sendo candidato a deputado, dizem aí que já tem 300 mil votos ajeitados, mas esperando aí que, como tem muita gente querendo ser senador, de repente, para não deixar ninguém com queixa, esperando que botem ele. Lá no gabinete dele existe uma certeza de que o candidato é o Camilo Santana. Aí, se o candidato for o Camilo Santana, eu acho que o senador Cid Gomes não vai trabalhar nessa eleição, vai fazer o que fez na eleição passada. Vai lá para a Serra da Meroca. Olha, são 12 horas mais 55 minutos, 12h55. A gente vai tocar agora aqui. Eu estou procurando aqui o vídeo para poder mostrar para o Zé Antônio aqui. Eu já encontrei o vídeo aqui, vou só colocar para o computador aqui da fala do governador Eumano de Freitas. Zé Antônio, vamos falar agora sobre pesquisa eleitoral. Vários institutos se pronunciaram essa semana. Inclusive um já com o Camilo Santana no cenário. E eu vou começar do fim, que é esse que traz o Camilo Santana no cenário. Pesquisa que foi divulgada ontem do Atlas Intel, publicado pela revista Carta Capital, traz o cenário de primeiro turno, Ciro Gomes apertado na frente de Eumano. Apenas 4 pontos, não chega nem a 4 pontos, é 3,6. Ciro Gomes com 46, Eumano com 42. Isso no Atlas Intel, né? E traz o cenário com o Camilo Santana com 48 e o Ciro com 44. Camilo Santana à frente. Quando você vai para o segundo turno, nos dois cenários o Ciro ganha, tanto do Eumano como ganha também do Camilo Santana. E eu via muita gente ontem questionando esses números exatamente por conta dessa incoerência. Porque como pode o Ciro Gomes estar atrás do Camilo Santana no primeiro turno e à frente no segundo turno? Mas quem é bom de analisar números é você, Zé Antônio. Os números eu já dei. Eu não consigo entender como é que alguém tem dúvida numa bobagem dessa. Olha, no primeiro turno tem outros candidatos, cara. Tem um candidato lá do PSOL, não tem ou não? Não tem. Tem um candidato aí qualquer. Tem o professor Jari. Professor Jair. E não tem o Eduardo Girão, que apareceu até bem nessa pesquisa? Quando simula ele, o Roberto Cláudio e o Eumano, ele está na frente do Roberto Cláudio. Ele aí, quando está Ciro Gomes, Camilo Santana, ele aparece com quantos pontos? Eu não entendi essa sua pergunta. Estava buscando aqui. O Girão, na simulação que está o Camilo Santana, o Ciro Gomes e o Eduardo Girão e o professor não sei o quê, o Girão está com quantos pontos? Com 6 pontos, alguma coisa assim? 5,4. 5,4. Pois está aí a explicação. Quando vai para o segundo turno, só tem 2. Seria o Ciro e o Camilo. E o eleitor do Eduardo Girão não vota no Camilo. Ele vota no Ciro, no segundo turno. Vai acompanhar, no caso, né? É porque não tem outro. Tá certo? O eleitor que vota no Girão é de direita. O eleitor que está votando no Ciro é de direita. Ele não vota no PT. Agora, Zé Antônio, nós vamos aos números do... Só para concluir, para facilitar o raciocínio, no primeiro turno, a votação se divide porque tem mais de 2 candidatos. Quando for no segundo turno, o eleitor, tá certo, dos outros candidatos vai migrar naturalmente para o Ciro Gomes. Eu tô com o vídeo aqui, não tô conseguindo jogar aqui para a tela aqui, Antônio, mas... Presidente Lula, há anos atrás... Gente, vamos deixar pra lá, essa é uma provocaçãozinha dos bolsonaristas que não fizeram nada no Ceará. Tem outro aí? Aí vamos. Não fizeram uma escola técnica, não fizeram uma universidade, só arrocharam o salário do povo. Tchau, tchau e tchau. Já vai tarde, Bolsonaro.
Nós vamos falar, sabe de que é? Nós vamos falar de amor, nós vamos falar de ITA, nós vamos falar de escola pública, nós vamos falar do SUS. É disso que nós vamos falar. Deixa a provocaçãozinha pra lá, que isso não interessa a gente não. Eu quero dizer do nosso orgulho. O nosso orgulho, presidente Lula, dessa juventude. Bem, tá aí a fala do governador Armando de Freitas, ele que é sempre muito comedido, muito calmo, mas ele perdeu lá as estribeiras, né? Tchau, tchau, tchau. Aí a turma juntou tchau, tchau, tchau. Ele disse tchau, 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 se referindo a quê? Tchau pro pessoal que tava vaiando. Ele tava dizendo tchau, mandando a negada ir embora. Inclusive, teve um manifestante que foi retirado pela segurança pessoal do presidente Lula, um influenciador digital, inclusive está nas redes sociais aí, foi retirado do local por conta do protesto que estava exercendo lá. Aquela moça que gravou um vídeo aqui também falando da política da Guaraciaba, foi até você que me mandou, lembra? Ela também foi retirada do local do O MBL. Alexandre Moraes mandou, né? Não, foi. Esquece o Xandão, Zé Antônio. 13 horas em ponto. Zé Antônio, vamos aos números então. Ah, eu vi aquela moça. Eu tô lembrando. Sim? Como é que Ela foi presa. Não, foram retirados os dois lá do local porque estavam Ela, tumultuando. inclusive, reconhece na gravação dela que teve um câncer, né? Sim, ela foi paciente oncológica, sim. 13 horas em ponto, gente. Vamos botar aqui os números agora para que o Zé Antônio faça a análise da pesquisa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Começando do começo, como diz o Matuto. Primeiro dado, Zé Antônio. Nós temos aí exatamente situação da pesquisa estimulada. Isso aqui é o Instituto Paraná Pesquisa. Foram 4 pesquisas divulgadas essa semana, né? Eu vou trazer aqui 3 aqui, porque outra ninguém nem escutou, porque é uma pesquisa que destoa totalmente das outras, trazendo aí o Elmano à frente do Ciro Gomes. Tem uma assim? Tem uma que virou motivo de gozação na imprensa. Essa eu não vou trazer, porque todo mundo já sabe qual foi o instituto que fez, todo mundo sabe o vínculo desse instituto. Eu não vou citar, não. É de um colega da imprensa, a gente tem uma certa ética, tá certo? Mas a gente sabe quais são os vínculos e tal, não vou citar. Então, tá aí, Instituto Paraná Pesquisa, foi realizada 27, 28, 29 e 30 do mês de março. De cima. E aí nós temos aí, vou mostrar todas, tá certo? O Mano de Freitas, aliás, Ciro Gomes com 46,6, Elmano 33,9, Eduardo Girão 6,1. Isso na pesquisa e estimulada, né? Lembrando que... Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Pois não. Eu acho interessante porque eu não acho, e a quem eu pergunto nunca achou eleitor do Elmano. Eu estive bem ali no Bar do Moacir anteontem, perguntei a ele dizendo, tu sabe que eu nunca vi. Eu pergunto vendedor, ele não, eu vou votar no Ciro. Ainda ontem eu conversei com um aqui no Bem Bom. Aí, eu disse, rapaz, tu acha muito eleitor do Elmano? Rapaz, eu nunca vi. É uma coisa interessante. Aí esses números... O eleitor do Elmano é o Lombardi. Esses números se completam como você está vendo aí na tela aí agora. Ó, com os outros, a primeira tela só traz os 3 primeiros, tem ainda o Zé Batista do PSTU com 0,9 e o professor Jari Pereira do PSOL com 0,5. E o PT tem candidato e o PSOL tem candidato. Eles não estão numa federação? Mas não impede, não? O PT não está com o PSOL, não. Não é a mesma federação. Não, é o PV só que tá? Eu acho que é. O Brasil da Esperança, né? Que você está falando. Depois nós temos esse cenário aí que está na tela para você, que eu quero chamar a atenção, e é por isso que eu coloquei essa pesquisa, porque ela traz 3 dados. Já foram 3 levantamentos realizados, e você observa, tá aí o Ciro Gomes tajado aí de azul, ele teve 44,8, 44,5 e agora 46,6, ultrapassou... Isso é do mesmo instituto? Do mesmo instituto, Paraná Pesquisa. Tudo Paraná Pesquisa. É quem acertou mais no Brasil até hoje. Na eleição do Lula e Bolsonaro, em 2022, errou por meio ponto. Você tem aí também a evolução do Elmano de Freitas, 34, 35 e agora 33. Ou seja, o Ciro cresce um pouquinho, Elmano cai um pouquinho, mas tudo dentro da margem de erro, que mostra aí uma estabilidade, então pode ser feita essa leitura? Acho que aí praticamente não tem variação. O Ciro Gomes começou com 44,8 e está com 46,6. Tá certo? Cresceu 1,8 ponto de janeiro para cá. O Elmano em janeiro estava com 34,2, 33,9, tá certo? Caiu 0,3. Está dentro da tendência. Um cresceu 1,8, o outro caiu 0,3. Está dentro da tendência. Vamos lá para frente. Aí o Eduardo Girão
está com 6,1, ele começou com 7,9, ele caiu o quê? 1,8 também. O tanto que o Ciro cresceu, ele caiu, né? Aliás, não, só 0,8. Eduardo Girão, 7,6, não, 1,8. Não, 1,8, sim. 1,8 mesmo. Vamos lá, para frente, próxima tela para que a gente vai trazer aqui agora é exatamente o segundo turno, cenário de segundo turno. O Ciro chega aos 53,3, que você, pegando os votos válidos do primeiro turno, também dá 53,3. Dá, eu já fiz essa conta. É interessante, né? Então aí você tem aí... Lá, quando a gente vê os dados de primeiro turno, faz as contas, já sabe que não tem segundo turno no Ceará. Uma coisa interessante, Antônio, que chama a atenção aí, que aí se você tirar aí a diferença de um para o outro, dá 16,9. Buraco grande, né? Uma diferença grande, aí quase 17 pontos de diferença do Ciro para o Eumano Isso de aí Freitas. é no rumo de 1 milhão de votos. É por aí, é por aí. Aqui na tela, aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais tela para cá. Deixa eu cortar para cá, porque eu tenho que passar aqui pelas redes sociais. Já recebi aqui 2 cutucadas aqui da negada aqui reclamando O que eu não falta falei para o nome entrar a ainda. senha aí é tipo 7 ou 8%, que é o que não vota, que vota branco, nulo. É. Mandar aqui um boa tarde para minha amiga Ed Carlos, que está acompanhando a gente aqui na tribuna da Serra Grande. Quem está com a gente aqui também, Joel Cardoso, o João Lemos também com a gente, o Gil Gleidson também, a Josenita Pimenta, dona Josenita, seja bem-vinda, Júnior Melo também está com a gente, Everaldo Calixto, a Alessandra Lima também conosco, Daniel Teixeira, Luziliane, o perfil Doces Ideias, Joel Cardoso está conosco, Carlos Ribeiro está falando aqui do som, já expliquei, Carlos, já está sendo solucionada a situação, tá bom, meu irmão? Carliana Silva também está com a gente, a Josimeire Bezerra, o Everaldo Castro, Leandro Souza, Joel Gomes, o Cleosmar também está com a gente, o Carlos Henrique, o Lourinho Cearense. O Lourinho está dizendo boa tarde, meu irmão, mande um alô pro seu Zé Antônio, ele está escutando aqui, já está recebendo seu alô, tá bom, Lourinho? Sérgio Motos também está conosco, Angelita Gomes, o Rafael, Samuel Alves, Joel, meu amigo Edivan, seu Edivan da Edivan Veículos, a Clarinha também está conosco, o Maurício, o Nandim Paiva, a Larissa, o doutor Vitor Torres de Melo, o doutor Cegonha do Croatá também acompanhando a gente, ele que está lá em Crateús, Silvia Helena também está conosco, Valdemar Neto, a Maciel Medeiros também está com a gente, o Cleiton também acompanhando a gente, mandar um abraço também para o Eliseu, a Maria Jusilene, o Vitor Ribeiro, o vereador Antônio Isídio lá de Croatá também acompanhando na tribuna da Serra Grande, o William, Elivando Souza, Gilson Oliveira, o João Pedreiro, o César também acompanhando a gente aqui pela 88,7 na tribuna da Serra Grande FM. Tocando em frente, Zé Antônio, voltando aqui para a pesquisa aqui, por chamar de novo sua atenção para os números, a gente parou aqui exatamente na simulação de segundo turno, então a gente tem agora os números para o Senado, onde foram testados 2 cenários que já vinham sendo testados, inclusive, um com o candidato petista sendo a loura, a Luiziane Lins, outro com o candidato petista sendo o atual líder do governo, José Nobre Guimarães. Chama a atenção, você tem na tela aí, a loura tem 26,3%. Próximo aí do Eunício Oliveira, né? O capitão Wagner lidera em todos os cenários, isso é uma constante. E o Eunício aparece aí no meio do caminho. Quando você testa com o Guimarães, Antônio, olha a queda que dá. A Luiziane tem peraí. Rapaz, é porque ela não veste cueca, tá certo? Aí não dá para botar dólar, tá certo? Ela tem 26,3%. Pronto, é porque nunca botou dólar na cueca. E o Guimarães tem 17%. É, porque a turma dá o abatimento aí, tá certo? Tem um desconto grande no caso dele, porque tinha dólar na cueca. Como o Chico Rodrigues lá como é aquele estadozinho lá, que é daquele Chico Rodrigues, é do Roraima, é? Que o pobre velho, não sei pra que ele escondeu 40 e poucos mil na cueca. Fez cocô no dinheiro dele. Coitado. Botou um pinto pra contar o dinheiro dele. Olha, então, aí você observa o Eunício Oliveira com a Luiziane, ele tem 32%. Com o Guimarães, ele tem 32%. O capitão Wagner com a Luiziane tem 47,1%. E sem a Luiziane, 47,8%. Não altera nada, tá certo? Praticamente, fica estável. Esses são os números. E a gente chama atenção também para a presidência da República, você tem esses dados aí. O Lula... Aqui no Ceará, aqui no Ceará, 52,7%, o Flávio Bolsonaro 29,7% e o Ronaldo Caiado 2,3%. E eu trouxe o comparativo, Antônio, para você analisar, para ver se tem alguma coisa de expressiva aí. E você tem nos 3 últimos levantamentos, o presidente Lula começou com 52,9%, hoje tem 52,7%, ou seja, praticamente estabilizado. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro começou com 26%, foi para 27% e agora tem quase 30%, 29,7%.
Dá para fazer alguma leitura, Zé Antônio? Está tudo dentro da normalidade aí? Não, eu acho que a tendência do presidente Lula é cair, que ele vem caindo. Isso vem acontecendo desde o ano passado. Ele vinha caindo, era uma queda expressiva. Aí, quando apareceu aquele negócio do tarifaço, ele se estribou na história da defesa da soberania nacional e levou o povo no queixo e deu uma crescida. Mas aquele assunto esgotou. Ele está como fogo com lenha molhada. Quando aparece um assunto lá que dá certo, ele dá uma crescidinha. É como lenha molhada, você bota no fogão, abana, o fogo pega, tá bonitinho, você se descuida ali para tomar uma xícarazinha de café, quando olha o fogo está se apagando. Então o presidente Lula está com uma tendência de queda. Como ele está com tendência de queda, o adversário naturalmente tem uma tendência de crescimento. Quando começaram a fazer levantamento, eu não sei se nessa sua comparação aí aparecem as rejeições, o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro, a rejeição era pau a pau. E agora já tem uma diferença aí de uns 5, 6 pontos por aí assim. O Flávio Bolsonaro melhor. E apareceu aí nessas fotos aí, o Lula, o Flávio Bolsonaro e o Ronaldo Caiado, e não é novidade para ninguém. Que eu sempre digo, para mim, o homem mais preparado para governar o Brasil hoje, quem é que eu já disse aqui nos microfones dessa rádio? O Ronaldo Caiado. É o Ronaldo Caiado. Eu achava que a melhor chapa hoje para presidente da República, eu votar cheio de gosto, era Ronaldo Caiado e Tereza Cristina. Ou qualquer um dos dois em cima, podia ser ela, tá certo? É uma mulher competente, bem intencionada, direita, foi quem fez muito pelo Brasil durante o governo Bolsonaro, pelo agro brasileiro, foi a Tereza Cristina, e esse Ronaldo Caiado é um cara que sabe comandar. Um sujeito de uma família tradicional de Minas Gerais, foi educado uma parte aqui no Brasil, que ele fez medicina, eu acho que ele é traumatologista, ortopedista, alguma coisa assim. Ele fez medicina aqui no Brasil, eu não sei se foi na USP, e depois foi se especializar nos Estados Unidos. Então, de uma família burguesa clássica, com origem rural, mas esse tipo de pessoa tem, digamos assim, um pendor natural para comando. Aí é um camarada que a própria figura se impõe, é um galalauzão de 1,90 m, tá certo? Cabeleirona desse jeito, lá no tempo da candidatura dele em 89, que ele foi candidato a presidente da República, no tempo que quase não se falava em agro, tá certo? Quando falava, alguém imaginava que era ogro, tá certo? Quase não falava em agro, ele já desfilava às vezes num cavalão branco. Um tempo até eu acho que ele andou quebrando um tornozelo, alguma coisa assim, que andou caindo de um cavalo aí, um tempo que ele era... Já depois que ele é governador de Goiás. Mas é um camarada que resolveu o problema da segurança em Goiás. Era muito comum a negada encostar caminhão boiadeiro na frente das fazendas e carregar de gado e ir embora. De dia. Chegava, botava metralhadora, fuzil em cima dos funcionários e tudo e roubava. E ele, depois que entrou, botou a polícia para funcionar, mataram o bandido de Abacuato. Hoje não tem mais essas coisas. E ele desafia para você andar com o celular na mão em qualquer lugar para ver se alguém rouba. É claro que ainda tem roubo lá, mas diminuiu muito porque ele botou a polícia para agir. Quando tem seriedade, quando tem boa vontade, os milagres acontecem. E ele fez esse milagre de resolver, pelo menos, a quase totalidade do problema de segurança lá em Goiás. Olha, novidade da política do Estado, será 13h12, acaba de sair aqui na imprensa, Luiziane Lins deixou o PT agora há pouco, após 37 anos de militância. Ela assinou a filiação ao Rede Sustentabilidade para ser candidata ao Senado, segundo interlocutores. A atitude da Loura, como é conhecida, a Luiziane Lins, ex-prefeito de Fortaleza por 2 mandatos, foi exatamente por conta da fala do presidente Lula. O presidente Lula se veio aqui para acalmar os ânimos, parece que botou foi fogo no parquinho, como diz a turma do Big Brother. Uma outra novidade na política também, o deputado Danilo Forte, que recentemente se desfiliou do União Brasil, se filiou agora há pouco ao União Progressista, via Partido Progressista. Ele saiu de um partido da federação, estava fora, sem partido, e hoje, agora há pouco, se filiou ao outro partido da federação. Ele saiu do União Brasil e está no Progressista. Eu já vim para cá sabendo disso, tá certo? Eu soube dessas novidades de manhã, vi até o cenário preparado para a Luiziane, que ia assinar a ficha lá no PSOL. Porque a gente espera. Ela tomou essa decisão ontem. O discurso do Lula foi ontem, né? Ou foi anteontem? Foi ontem, dia 1º.
Agora, o Zé Antônio disse que já sabia antes, porque ele tem os contatos dele lá também no grupo de imprensa. Isso aqui já tinha vazado, mas a gente só pode dar com certo depois que é publicado. Né? Tem que ter cuidado, que falar para voltar atrás para jornalista não é muito bom, não, sabe? Eu tenho um mentiroso que me dá informação rápida, tá certo? Mas aqui e acolá aproveita umas. Dos bastidores, aqui e acolá fura uma também, né? Esse mentiroso que passa as corras para você aí, aqui e acolá. Aqui e acolá ele dá uma furada. Pois é, a gente não confia, não, porque até porque a gente conhece ele, tá certo? A gente espera a coisa acontecer para depois confirmar a situação. Zé Antônio, voltando. É quando ele dizia, minha mãe dizia, que ele imagina e conta de certo. Pronto, imagina e conta de certo. É mais ou menos por aí. Lembrei com o Padre Aloysio agora, esse dizer aí. 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13, Zé Antônio. A questão da pesquisa da ANSA agora, realizada pela rede, a iniciar a notícia do Ceará. ANSA é essa que esculhambou tudo? Não. E a ANSA é outra pesquisa da rede. A INC, que estava sendo aguardado, foi publicado no dia. A INC é aquele que a gente transmitia aqui. Não tem aquele negócio que teve alguns aí, gente, que voltou atrás para mudar o questionário, fazer novamente o trabalho de campo para depois publicar. Foi essa aí que trouxe números aí deste off. Vamos lá, então para a ANSA, via rede ANC, nós tivemos isso aí. Aí, Zé Antônio, é a pesquisa espontânea que está na sua tela. Chamou a atenção de muita gente do grupo de imprensa o fato de o Roberto Cláudio ultrapassar o Camilo Santana. Os colegas disseram que é por conta do Camilo estar lá em Brasília, o Roberto Cláudio estava aqui, militando aí com a possibilidade de ser candidato ao Senado Federal, e por conta disso teria pintado aí melhor do que o Camilo Santana, tá? O Camilo com 1,1%, o Roberto Cláudio com 1,8%. Você faz essa mesma análise, José? Ele não está na cabeça do povo para ser candidato a nada. Porque ele sempre vinha dizendo que ia se afastar do governo, ou do ministério, para coordenar a campanha do Lula e do Elman. Era o que ele dizia. Então, quando você pergunta quem você gostaria que fosse o próximo governador, ia ter dificuldade das pessoas citarem o nome dele, porque sabia que ele não queria ser candidato. Agora, eu só queria dizer uma coisa. Quando o povo está com vontade mesmo de votar em alguém, embora que o cara esteja preso na cadeia, dentro da solitária, enterrado de cabeça para baixo com as formigas roendo ele, bota um melzinho para as formigas roer ele, a turma ainda se lembra e indica o nome, tá certo? Eu acho que o Camilo Santana está, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista da força, da potência eleitoral, eu acho que ele está vulnerável. 13 horas e 16, abraçar aqui o J. Nascimento, a Maria Freitas, a Maria Camila também acompanhando a gente, a Marciana Nascimento, a Marta Gonçalves, Leidiane Silva também, mandar um abraço para o Franciné, para o Ricardo Regis, também acompanhando a gente aqui na tribuna da Serra Grande, para toda a comunidade do Rancho do Povo, do Saco das Carnaúba também, do Piqui Magro, Martinslândia também em peso, acompanhando a tribuna da Serra Grande FM. Mandar um abraço também para a Ana Maria e para o vereador Cícero Ribeiro, Cícero da Martinslândia, que sempre escutam também a tribuna da Serra Grande FM. Zé Antônio, mais uma tela para você analisar aqui na 88,7. Agora, a pesquisa estimulada. Na pesquisa estimulada, esse mesmo instituto traz Ciro Gomes 44, Eumano de Freitas 35,9, 36. Isso dá uma diferença aí de 8 pontos percentuais. Os mesmos 8 pontos que tem o senador Eduardo Girão nesse levantamento, 8,2%. O professor Jari aparece com 0,9%. Essa pesquisa deixa o Ciro com 49% de intenções de votos, com os votos válidos, não daria uma vitória em primeiro turno nesse levantamento da rede ANC. E poderia dar porque tem uma margem de erro. Quando você considera a margem de erro... Eu estou falando em números absolutos, né? Eu estou falando dos números absolutos. Antônio, alguma análise a ser feita aí com esses dados aí? Não está coerente. Eu acho que esse ANC é ligado ao governo, né? Ele é bem imparcial. Ele bota todo mundo para... dá espaço para todo mundo. Mas eu tenho a impressão que tem umas ajudinhas. Esses institutos de pesquisa, quando está longe de eleição, eles se dobram ao sabor dos interesses pecuniários, tá certo? Ou seja, acaba funcionando como massa de manobra para tentar produzir... É propaganda eleitoral. As pesquisas funcionam como propaganda eleitoral. Principalmente nos casos assim, porque sempre o governo tem o que dar. O governo é como uma vaca leiteira, tá certo? Comendo resíduo, na sombra, sendo banhada 2 vezes por dia e tal, e dá muito leite. Aliás, hoje eu vi uma gravura interessante, uma porquinha pelejando
para mamar numa vaca. Aí eu me lembrei do meu amigo Zé Cordeiro, que está lá no São Roque, já está velhinho, ele me contando que tinha uma vaca de leite, e começou, de manhã, quando ele ia tirar o leite estava bem pouquinho. Aí ele pelejava e não conseguia entender o que era. Quando era de tardezinha, a vaca já estava com o meio cheinho, ele apartava o bezerro, amarrava ali de lado. Quando a vaca amanhecia o dia, tinha peito mamado e o bezerro amarrado, e não dava para a vaca chegar perto do bezerro, e nem o bezerro chegar perto da vaca. Aí um dia ele foi pastorar, um porquinho, tá certo? Um porco se acostumou, a vaca deixava, o cheio, o porquinho ia lá e mamava. Pouco de um buchinho grande, viu? Para esgotar a vaca. Pois é, governo é assim. Então você só acredita nos institutos nacionais, no caso aí o Datafolha e o Paraná Pesquisa. Até eu acho que Datafolha e Paraná Pesquisa são os mais confiáveis. 13h20, só para finalizar aqui essas telas aqui que a gente trouxe para o Zé Antônio analisar, colocar aqui para você analisar a última, Zé Antônio. Isso aí é o cenário de segundo turno da ANC, trazendo aí 49,2 contra 37,2, nesse caso aí 12 pontos de vantagem de Ciro Gomes sobre o governador Eumano de Freitas. Essa é a última tela que a gente tem de pesquisa. Para a análise do Zé Antônio, algum comentário a fazer, José? Aí? Não, está dentro do esperado pela lógica da pesquisa deles mesmo no primeiro turno. Está dentro da lógica. Não poderia ser uma coisa diferente. Até porque, mesmo que o sujeito faça uma conchembrançazinha, é um estatístico que faz, ele faz dentro da lógica matemática. Ele não vai fazer diferente. Porque tem matemático e tem estatístico que vai olhar a pesquisa também. Aí o camarada, quando faz como é o nome, rapaz, que eu me lembrei aqui? As capciosidades, tá certo? Como o Alexandre de Moraes. Certo? Rapaz, esse Alexandre de Moraes ainda vai virar adjetivo. Por enquanto ele é substantivo, mas ele ainda vai virar adjetivo no Brasil. Que não viram nada ainda não, ainda tem muito mais coisa para aparecer desse camarada. Tá certo? Ele só não tem cabelo. 13h mais 21 minutos, 13h21. Olha, gente, só para finalizar aqui, vou mandar um abraço aqui para o meu amigo o Elton, que está acompanhando a gente junto com a Silvani. Então, parabenizando aqui o esquema de transmissão pelas redes sociais, com todos os gráficos, com tudo que está sendo montado, transmissão em vídeo. Ela está perguntando quantas pessoas trabalham na operação. Eu e eu, viu? Eu faço a edição, eu faço faço a edição, faço a apresentação e faço também a operação da transmissão aqui, tá bom, minha amiga Sulani? Um cheiro grande para você, Sulani, tá lá no Tauá, acompanhando a tribuna da Serra Grande FM. Zé Antônio, 13h mais 21 minutos, com tudo que já foi falado aqui, algo mais que você queira colocar nessa véspera de Sexta-feira Santa, Semana Santa, né? Eu tenho escutado queixas das pessoas lá em Croatá a respeito dessa história de falta de medicamento no hospital. Eu até andei recebendo... O cabo do Sindicato dos Médicos não gostou do vídeo do prefeito não, né? Pois é, eu esses dias nas cidades que eu andei aqui por perto, eu percebi que teve uma repercussão negativa a respeito daquilo ali. O camarada, me disseram, quem estava lá no hospital na hora, tinha gente lá na hora, tá certo? Inclusive, mandaram um camarada, transferiram um homem entubado para Tianguá sem ter vaga no Tianguá, tá certo? Sem ter, chama regulação, né? Não foi liberada a vaga, e isso foi a informação que me deram. Mandaram, quando chegou lá não tinha vaga, e não receberam. Aí esse cara desceu entubado para Sobral. Quer dizer, é uma coisa fora de lógica. Aquele médico que falou num vídeo aí, criticando o fato do prefeito ter entrado lá, ter tirado o médico do lugar de trabalho, aquele doutor sai caminhando assim praticamente rebocado. Eu não sei se você viu o vídeo, né? Eu nem tinha percebido que era um médico, depois me disseram que era um médico. O cara vai praticamente arrastado pelo prefeito. Então, o prefeito é assim grandão, eu acho que o doutor era com medo, ele talvez nem conhecesse, né? Porque às vezes aparece um doutorzinho novo por aí. Aí tirou o cara do local de trabalho e tal. Aí tinha gente entubada dentro do hospital, essa coisa toda. Aí o camarada tira a atenção das pessoas, até porque quem me contou a história, eu estou aqui só reproduzindo, disse que ele veio com a equipe. Gente filmando, gente fazendo entrevista, não sei o quê, veio com o séquito, tá certo? E entrou no hospital fazendo esse bafafá todinho. Aí teve uma pessoa aqui, eu não sei se eu boto aqui um áudiozinho, que foi até deformada a fala,
para proteger a identidade da pessoa, que naturalmente iria ficar com medo, né? Quando ela ouvir, nem ela sabe que foi ela, essa pessoa, tá certo? Nem vai saber que foi a história dela, tá certo? Mas tem um áudio aqui que conta essa história, para não ter nada a ver comigo, tá certo? Deixa eu ver alguma coisa. Eu boto aqui no microfone? Pode estar, tranquilamente. Opa, deixa eu aumentar aqui, que eu sempre deixo zerado aí. Você me acredita que neste hospital não tem doutor e é uma confusão danada do povo. O povo faz vídeo, o povo chora, o diabo a quatro, eu nunca vi um dia da minha vida. Se um dia deixa o Ronil estar lá no hospital, lá, diz que reclama lá com os funcionários, né, a respeito de umas denúncias que tinha recebido, que o povo está reclamando que está sendo mal atendido, com muita demora dos médicos atender e tudo. Mas, meu irmão do céu, mas ele faz isso aí, é só para se sair, sabe? Só de esperteza, que ele é muito malandro, mas isso aí tudo é com o consentimento dele, que nenhum funcionário vai fazer coisas sem secretário e prefeito não dá autorização, não, né? Porque ele é muito malandro, ele é como um gato esperto, dá unhada, esconde a unha, sabe? Aí para se sair, bota a culpa no outro sem ter. Que eu já conheço, viu ele? Tava ruim no começo o áudio, não tava? Não, saiu direito. Sabe Estou direito? escutando aqui todinho aqui. Pois bem, a história é essa aí. Eu vejo gente se queixar de falta de remédio, e tem lá um bocado de carro, tem saúde prioridade total. Quando o camarada faz muita propaganda de uma coisa, é porque tem dúvida, tá certo? Quando a coisa funciona direitinho, não precisa nem de propaganda. Mas, infelizmente, num momento como esse, que a gente está aí na Semana Santa, é triste falar dessas coisas, porque o brasileiro se preocupa essencialmente com duas coisas, com dinheiro e saúde. O resto das coisas não se incomoda muito, não. Você vê, tem uma greve de educação, passa 5, 6 meses, ninguém liga, não tem confusão. Se greve for de transporte coletivo, a confusão é grande, não é? Porque bole com dinheiro, o sujeito não pode ir trabalhar, vão descontar do saláriozinho dele, não sei o que e tal, aí tá bulindo com dinheiro. E aí piora a questão da segurança também, quando não tem transporte. Mas vá fazer uma greve de saúde, ou então algum tipo de greve que bula no bolso, que todo mundo se espanta e tal, e no final das contas são as coisas que mais afetam as pessoas. Porque sem saúde ninguém termina não tendo dinheiro, não tem alegria, que não tem como alguém doente ser alegre. E lá no Croatá, infelizmente, quando alguém quebra um osso, principalmente quando é acidente, assim, que quebra um fêmur, uma coisa assim, tem que ficar sofrendo, que é para poder apelar para o prefeito ir lá fazer um filme, para poder dar a ele o direito que ele tem, tá certo? Porque tudo é pago com dinheiro do povo. E, infelizmente, é coisa dessa natureza. Aí o de casa é que, às vezes, fica tomando conhecimento dessas situações, aí depois que o Ed Carlos vai lá, tá certo? E bota no ar o comentáriozinho dele, o videozinho dele, aí é no instante o prefeito corre e vai resolver o problema, tá certo? Então o Ed Carlos termina funcionando como um localizador de problema e de dificuldade, que são várias, né? O Ed Carlos está sendo mais vereador do que muito vereador, viu, gente? Está sendo mais vereador do que muito vereador. Não vou nem generalizar não, mas poderia, né? 13 horas 27 minutos. É porque o papel de vereador é fiscalizar, tá certo? E cobrar e fazer lei. Mas tem vereador que acha que o papel de vereador é bancar o coroinha. O que a coroinha faz? Amém. Amém. Mas é isso. Tem vereadores valorosos, mas o problema, que mesmo lá em Croatá, eu sei que tem vereadores valorosos, mas existe a questão dos interesses, das necessidades, essas coisas assim, e a gente tem que terminar entendendo que o Brasil virou um mau exemplo. Quando você olha o que acontece no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado, um camarada bem pequenininho, um vereadorzinho aqui, que vê um exemplo esculhambado desse aí, ele vai procurar fazer as coisas direitas para quê? Que ele sabe que não vai adiantar de nada, porque os tubarões lá em cima faz tudo esculhambado,
passa por cima de tudo e se mete em falcatrua de toda a natureza. Essa confusão do Banco Master tem proteção de Supremo Tribunal Federal através de alguns ministros, tem proteção de gente do governo federal. Estava lá o Lewandowski recebendo 250 mil por mês, o Guido Mantega recebendo 1 milhão por mês, tá certo? Aí tem autoridades graduadas que faziam aplicação do Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco Master, como o Estado do Rio de Janeiro aplicou 1 bilhão, aí tinha o BRB comprando porque tinha algum interesse que podia ser do governador, mas tinha principalmente quem estava mais fazendo pressão para o BRB comprar o Master, porque o Master estava quebrando e o Vorcari queria sair, tá certo? Com dinheiro no bolso e sem problema. Quem estava fazendo pressão em cima do BRB, usando, inclusive, fazendo pressão em cima do governador, que um dia desse ele tinha afastado, na confusão do 8 de janeiro, era o Alexandre de Moraes, tá certo? Então, um vereador de uma cidade pequena vê uma esculhambação do tamanho dessa que acontece a nível nacional, o que é que ele vai pensar? Ele diz, rapaz, eu vou defender o meu aqui, eu quero lá saber, esse país aqui não tem seriedade, não adianta ninguém querer fazer as coisas direito. Infelizmente, o Brasil é o Brasil do mau exemplo, que vem de cima para baixo. Infelizmente, chegou o tempo da conversa do Rui Barbosa, de tanto ver prosperar a desonra. Lê aí, cara, eu me esqueço. Rui Barbosa, a frase dele. Eu sei, mas eu sei de trás para frente, não presta não. Procurando aqui. É de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Pronto, nós chegamos no tempo que o homem está tendo vergonha de ser honesto no Brasil, porque a tônica aqui é a indecência, é a pilantragem, é a corrupção. No Brasil, eu acho que eu já falei isso até hoje aqui, no combate ao crime organizado, porque as estruturas de poder do país, não digo na totalidade, existem exceções, mas as estruturas de poder são organizações criminosas. Não digo na totalidade, friso bem isso, mas a quase totalidade das estruturas de poder no Brasil funcionam como organização criminosa. Não precisa você andar muito para ver. Cada um na sua própria cidade pode constatar alguma coisa nesse sentido. É de lascar. O Brasil está desse jeito. Rui Barbosa disse isso há mais de 100 anos. E ainda continua acontecendo do mesmo jeito. E o pior é que aqui no Brasil vai sempre piorando. Tchau, grande abraço e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Hoje é quinta, porque amanhã é sexta. Tá paixão. Que legal.